Olá, alunos! Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o AutoCAD, uma ferramenta muito utilizada para fazer diversos tipos de desenho. No nosso caso, projetos, na parte de arquitetura, de engenharia, mas não é somente utilizado para isso, ela também pode ser utilizado para fazer projetos mecânicos, por exemplo, tudo bem? Hoje já existem alguns programas mais desenvolvidos que o AutoCAD, que utiliza uma tecnologia denominada de tecnologia BIM, como o Revit, mas ele ainda continua sendo uma peça e auxiliar muito fundamental, tudo bem? Vamos começar a falar um pouco sobre as barras de comando, né? Basicamente, alguns comandos, significados, tudo bem? E depois nós vamos nos outros vídeos falando um pouco melhor. Então aqui nessa barra de comandos Home, ela é a barra de comandos principal, onde nós temos os principais comandos que são utilizados, como linha, círculo, retângulo, copiar, mover e assim por diante. Na aba Annotate, nós temos a principal comando aqui é a cota, né, que define as dimensões lineares do meu desenho. Tudo bem? E também nós temos aqui alguns outros comandos, como por exemplo o comando da ortogonalidade, que permite que o meu desenho fique a 90 graus, né, com um ângulo de 90 graus ou não, que eu consiga inclinar, possui uma angulação nos meus desenhos. E também o comando snap, onde tem os meus pontos de referência. Tudo bem? Esse AutoCAD que eu estou trabalhando é o AutoCAD 2016, na versão em inglês. Né? Tem também na versão português, mas o mais utilizado aí é a versão em inglês. Então, um dos primeiros comandos aí que eu vou apresentar para vocês é o comando linha, né? Ele pode ser adicionado por esse botão Line, né? Que é ali em inglês, você digitando Line no seu teclado ou apenas digitando a tecla Enter, ou L, Enter. A partir desse momento, o meu comando Line está ativo. Para me iniciar a minha linha, né, eu posso clicar com o botão esquerdo ou arrastar a minha linha para onde eu desejar, né? Ou se eu quiser já fazer uma linha com valor determinado, né, eu também posso. Por exemplo, eu posso estender a minha linha até esse ponto e clico com o botão esquerdo novamente. Perceba que de ortogonalidade ligado. Então vejam que o meu desenho ele só caminha, a minha linha, né, só caminha no sentido de 90 graus, né? Reto, 0 graus e 90 graus. Então, se eu quiser parar o meu comando linha somente desenhando essa linha, eu posso teclar a tecla Enter. Se eu teclar a tecla Enter novamente, eu encerro o meu comando. Eu quero retornar para o meu comando linha. Se o meu comando linha foi o último comando que eu utilizei, eu não preciso digitar L, Enter ou clicar aqui no comando Line. Basta eu teclar Enter novamente e vejam aqui, né, na barra de comando aqui, né, que o comando Line está ativado. E aí eu posso fazer conforme a outra opção que eu tinha explicado para vocês aqui, né? Que é o clicar com o botão esquerdo, iniciei a minha linha e eu quero uma linha de 2 metros. Digito 2, Enter. E aí, se eu quiser digitar novamente, eu posso continuar fazendo outras linhas de diversos valores ou simplesmente teclar Enter. Tudo bem? Para me apagar, eu vou usar o comando erase, né? Ou apagar do português, que é esse comandozinho aqui, esse botão, ou eu selecionar o elemento que eu quero apagar, né? E simplesmente teclar a tecla delete.
Tudo bem? Ótimo. Então, vamos para o próximo comando, né? Eu tenho o comando de retângulo, tá? No comando de retângulo, eu posso estar acionando esse comando pelo botão rectangle, né? Ou digitar a expressão rec. Se eu digitar a expressão rec, enter, meu comando está especificado. E aí ele está me pedindo aqui, né? Specify first corner point or. Então, para me especificar o ponto de referência, né? Aonde eu quero iniciar o meu retângulo. Então, eu escolho esse meu ponto, clico com o botão esquerdo e veja, o meu retângulo já começa a criar forma. Eu posso, se eu não tiver uma dimensão específica, né, definir o tamanho do meu retângulo, né, ou o comando retângulo foi o último que eu acionei, certo? Então, digito Enter, voltou para o meu comando retângulo. Ao eu clicar a primeira vez no meu botão esquerdo para definir o meu ponto de referência, vamos supor que eu quero um retângulo de 30 metros de largura por 20 metros de profundidade. Basta eu digitar. A largura seria o meu X aqui do meu eixo de coordenadas. E a altura o meu Y. Então, 30,20, Enter. Veja só, deixa eu dar um zoom. Para mim aumentar o zoom ou diminuir o zoom, pessoal, eu posso estar fazendo isso com o scroll do meu mouse, né? Aquela bolinha que fica aqui no meio do meu mouse, tudo bem? Se eu clicar 2 vezes nesse meu scroll, ele padroniza um zoom aonde eu quero ficar, tudo bem? Então, ó, veja que aqui é o meu retângulo de 30 por 20, tudo bem? Vamos supor que eu quero mover esse retângulo para uma outra posição, né? Basta eu clicar nesse comandozinho aqui chamado Move ou simplesmente digitar a tecla M do meu teclado, Enter. Sempre para mim acionar o comando, eu digito Enter, tá bom, pessoal? Então ele está pedindo lá, ó, Select Objects. Então, selecionar o objeto. Eu quero mover somente esse retângulo. Selecionei, confirmo essa seleção clicando Enter. Ele está pedindo para me especificar um ponto. Eu posso... Opa. Eu posso clicar, por exemplo, nesse meu ponto de referência, endpoint, e eu posso estar... Mesmo na hora de mover, pessoal, como a minha ortogonalidade está ligada, ele só vai mover a 0 e 90 graus. Para mim desativar, eu posso desativar a ortogonalidade, certo? Eu posso ou estar clicando aqui em cima ou teclando a tecla F8. Se eu teclar a tecla F8, veja, eu desativei a minha ortogonalidade, então eu posso estar movendo para onde eu quiser. E aí, para mim confirmar a posição de mudança, né, de posição, clico com o botão esquerdo novamente do meu mouse e pronto, meu desenho está movido. Eu quero copiar. Para mim copiar, pessoal, é esse comando aqui, copy, tá? Ou CO. CO de copy, enter. Mesma coisa, enter para entrar com o comando. Vou selecionar o objeto que eu quero copiar. Vou teclar enter para confirmar essa seleção. Vou especificar um ponto de base. Clico com o botão esquerdo para confirmar esse ponto. E aí eu consigo criar uma cópia exatamente do meu desenho. Eu nem preciso fazer o comando retângulo novamente, certo? Essa é uma ferramenta copiar, mover, muito utilizado no comando do AutoCAD. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, o que eu queria explicar para vocês era isso nesse primeiro vídeo,
tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo. Depois nós vamos trabalhando outros comandos e aí já iniciando um desenho de um pequeno cômodozinho no AutoCAD para vocês conhecerem outras ferramentas, tá bom? Até a próxima aula.